E vem conferir coisas boas do arco dos Fullbringers de Bleach. E eu comecei uma nova série de vídeos aqui no canal chamado Coisas Boas, onde vai ser aquele anime, aquele personagem, aquele arco ou aquele mangá que eu não gosto, que eu acho ruim, mas eu vou tentar encontrar o copo meio cheio daquela obra, ou daquele personagem, ou daquele arco. Então eu vou pegar algo que eu não gosto e tentar tirar algo positivo dele. Esse é o segundo vídeo desse quadro, que começou no mês passado, falando sobre Dragon Ball GT. E agora que estou fazendo vídeos especiais sobre o universo de Bleach, agora chegou a vez de falar sobre o pior arco de Bleach, que é o arco dos Fullbringers, que é um arco que recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre se eu achava o arco bom ou ruim. Spoiler, é um arco bem ruim de Bleach. É o pior arco de Bleach, na verdade. E pra quem tem interesse em consumir esse arco, saiba que do Bleach Remix, que é a coleção que eu tenho atrás de mim e que está sendo publicado aqui no Brasil, ele acontece entre os volumes 18 e 19. Vale destacar, o arco dos Fullbringers, ele é o menor arco de Bleach. Até o arco do treinamento do Shinigami Substituto, que é o primeiro arco de Bleach, ele consegue ser maior que esse, com mais histórias. Depois disso já começa o arco da Rukia com a Soul Society, que é um arco gigantesco de Bleach. Aí depois você tem o arco realmente que é o maior de Bleach, que é o arco do Ecomundo, porque mistura o arco do Ecomundo com os Arrancars, então, com os Vizards. Então a partir daí você tem o maior arco de Bleach. Aí depois você tem esse arco que é o menor, e aí você termina com o arco final, que é o arco do Yhwach, o arco dos Quincy's. Então ele é o menor arco, então isso também vale a pena. Tem muito ponto aqui que eu acho que o Kubo não explorou muito bem, porque ele decidiu fazer que esse é o menor arco. Bom, diferente do Dragon Ball GT, o arco dos Fullbringers foi bem difícil encontrar vários pontos positivos. Então o que eu vou fazer? Até os pontos positivos eu encontro algumas coisas negativas. Então eu vou falar por que eu acho um ponto positivo, porque eu gosto disso na obra, depois eu vou falar por que eu não acho ele perfeito, ou porque eu acho que o Kubo não trabalhou tão bem isso. Então vamos começar devagar. E o primeiro ponto positivo do arco pra mim seria o conceito do arco. Porque é o que acaba acontecendo. Se você leu a última página do último capítulo envolvendo o arco do Aizen, pra mim aquele já seria um final perfeito pra Bleach, caso quisesse ter aquele final e o Kubo quisesse terminar. Porque a página mostra o Ichigo indo ter sua vida normal que ele tanto sonhou, e a partir daí meio que a página vai pro céu, e aí mostra que a história acabou ali. Ela poderia acabar ali. Só que já que continuou, o começo do arco dos Fullbringers, ele tinha um potencial gigantesco que é: e se você tirar tudo do homem que tem tudo? É mais ou menos aquele conceito do Superman, que é para o homem que tinha tudo. É aquele episódio da Liga da Justiça onde o Batman e a Mulher Maravilha querem dar um presente pro Superman, mas não sabem o que dar porque ele tem tudo. O Ichigo é mais ou menos isso. O Ichigo é aquele personagem que ele é o mais forte. Ele chegou no auge que um personagem de Bleach poderia chegar até aquele momento. Ele superou o Vastolord. Ele chegou praticamente no modo máximo do Gesuga Tensho. Ou seja, ele está no modo máximo. E aí você simplesmente tira tudo desse homem que tinha tudo. Então isso é muito interessante. A depressão e o conceito de como você vai conversar com o Ichigo é muito interessante. Essa ideia do começo do arco, até o momento onde realmente aparece os Fullbringers pela primeira vez, é muito interessante. Como trabalha ele não conseguindo deixar as pessoas desprotegidas. Porque o Ichigo tem muito esse conceito de realmente tenho que proteger as pessoas a qualquer custo, elas dependem de mim. Isso eu acho muito interessante. Então pra mim esse é o primeiro ponto positivo. Esse começo um pouco mais depressivo, e como o Ichigo vê a vida depois daquilo, vendo que o seu símbolo que fazia ele virar Shinigami vira só um pedaço de madeira, e vendo vendo Ishida, vendo Orihime e vendo Shed fazer os objetivos e desafios e ele não podendo fazer nada. Esse começo é muito promissor e muito interessante, e infelizmente o Kubo não soube utilizar ele, porque eu acho que é muito rápido. Esse arco poderia ser maior e poderíamos usar mais o Ichigo refletindo sobre como
não é ter seus poderes. A reflexão dele é muito rápida e passa muito rápido. Tudo bem que passaram alguns meses da luta do Aizen até esse arco, mas acho que esse começo que é promissor, que é uma ideia muito boa e que ele começa usando muito bem, ele se perde porque ele resolve o arco muito rápido, dele já indo treinar com os Fullbringers. Mas esse começo é o primeiro ponto positivo pra mim, como ele trabalha esse conceito de um Ichigo sem poder, querendo proteger todo mundo. Um segundo ponto positivo, e pra mim foi o que mais me prendeu a primeira vez que eu li esse arco, e até quando eu reli porque eu não lembrava completamente dele, foi o que envolve o Urahara. Porque existe um conceito em volta desse arco de que o Urahara está fazendo uma coisa por trás dos panos junto com a Yoruichi e também com o pai do Ichigo. Então a partir daí, esse arco ele brinca muito com isso. E ele não precisa focar o tempo inteiro nisso. Na verdade, ele mostra em alguns quadros e algumas páginas, com mensagens bem duvidosas. Uma hora o Urahara conversa com o pai do Ichigo e ele fala: você tem certeza que você vai fazer isso? Se você fizer isso, ele vai mudar completamente a vida do Ichigo. E isso gera um questionamento. É algo bom ou é algo ruim? Ele vai talvez roubar os poderes pro Ichigo esquecer que foi Shinigami? Ou ele vai dar os poderes dele pro Ichigo voltar a ser Shinigami? Esse mistério é muito interessante. E você sabe que o Urahara não conversa diretamente com a Soul Society. Então a partir daí, esse é outro elemento que eu gosto muito desse arco, que tá do começo ao fim. Eles brincam muito bem com esse conceito de qual é o mistério do Urahara, o que ele prende. Ainda mais porque os Fullbringers, quando mencionam o Urahara, eles mencionam como ele é um cara misterioso. E eles sempre colocam na cabeça do Ichigo o tanto que algumas vezes o Urahara não foi tão bonzinho como ele poderia ser, como ele não mostrou o seu lado bonzinho. Então isso eu gosto bastante. Esse mistério ao longo do arco envolvendo o Urahara eu gosto bastante. Mas é mais um elemento que pra mim o Kubo termina muito mal. Porque ele começa muito bem, ele usa ao longo do arco muito bem, não mostrando muito, e não tinha que mostrar, mas da revelação o que que é. Pra realmente ajudar o Ichigo, ajudar a terminar aquele poder, aí eu não gosto muito. Aí é uma desculpa até boba pra tudo que foi preparado. Parece que ele preparou tudo, mas no final não sabia como utilizar ou concluir, e ficou muito ruim no final. Mas o conceito e a ideia por volta do arco eu acho legal. O outro ponto que eu acho muito positivo seria o conceito dos Fullbringers. E quando eu falo conceito, não é o design dos personagens, que pra mim o design, apesar do Kubo ser muito bom em criar design, a maioria meio que é uma repetição do que ele já fez em alguns personagens. O que eu gosto é do conceito de como funcionam os Fullbringers, que seria um objeto importante pra você. Isso sim é um ponto que o Kubo apresentou bem e desenvolveu bem e utilizou bem pro Ichigo. Porque dessa forma você consegue introduzir a parte do Chad, você consegue introduzir a parte da Orihime, você consegue introduzir um elemento importante pro Ichigo, e você coloca um elemento importante para cada um. E isso é muito bom, porque aquele elemento importante para cada um, que faz com que se torne uma arma Fullbringers para ele, acaba sendo um ponto onde tem um diferencial e você consegue, a partir daí, explorar mais o personagem. Então, para mim, esse é um ponto muito interessante, que é bem apresentado, bem trabalhado e bem explorado. Ele só não é tão utilizado na obra como um todo, porque o arco é um fracasso. Já que o arco é um fracasso, os Fullbringers são jogados de lado. Mas o conceito é muito interessante, de algo muito importante ou muito valioso para você, que aquilo faz a diferença. É muito interessante e até tem uma linguagem, até um pouco com depressão quando você pensa sobre isso. Daquela coisa ser importante ser um lugar, uma zona segura que você sempre volta para ter a sua felicidade. Para uma pessoa que não tinha mais poder como o Ichigo, essa é uma mensagem forte e relevante. Gosto da mensagem, gosto da simbologia e gosto de como é utilizado. Outro ponto positivo seria tentar fechar buracos. E por que eu falo isso? Porque todo autor, por melhor que ele seja, ele sabe que um ponto ou outro ele não conseguiu fazer da melhor forma possível. É só você ver, por exemplo, no mangá Jujutsu Kaisen que está sendo lançado agora. O mangá vai se encerrar e o autor que fez a obra, que pensou no último arco, ele mesmo falou que não gostou do resultado que ele deixou para o arco ser desenvolvido. Então os autores sabem que eles não fazem coisas boas. Eles sabem que eles se perdem em alguns pontos. E o Kubo não é diferente. O Kubo sabia que tinha alguns pontos que teria como explorar. E aqui eles fazem isso. Eu tenho um problema grave com o arco deixar os capitães de lado, que é o ponto que a gente mais quer ver, e focar em Chad e Orihime. Mas é inegável. Esse foi um ponto muito interessante para o arco existir. Afinal, a Orihime, ela simplesmente desperta os seus poderes. O Chad desperta o braço direito do Diablo. Mas quando você pensa nesses personagens, eles inicialmente dão uma desculpa que eles vêm envolvendo do Ichigo. No começo, lá no comecinho, dá uma desculpa no mangá que é os poderes deles veio por causa do Ichigo. O Ichigo que meio que fez existir esses poderes. Mas era algo muito bobo, muito jogado e muito forçado. Até algo meio ex-máquina, no sentido de parece que foi jogado sem ter uma explicação e sem ter um motivo. E a explicação é muito boba. Os Fullbringers, eles meio que fecham esse buraco. Eles meio que fecham todo esse conceito que seria de da onde vem os poderes do Chad, da onde vem os poderes da Orihime, ao mesmo tempo que é um bom gancho pro Ichigo voltar com seus poderes. Então por isso eu também gosto bastante desse ponto. Porque apesar de sentir falta dos capitães, apesar de não querer um arco inteiro
inteiro de Chad e Orihime, pelo menos o Kubo foi inteligente e conseguia amarrar essa parte e até fechar buracos que a história tinha deixado para trás. Outro ponto que vale destacar, esse aqui não precisa nem ir muito longe, porque não é desse arco, é do mangá como um todo, seria a sua arte. Eu adoro a arte do Kubo. Inclusive, eu acho que o Kubo ele é o melhor construtor de mundo e criador de design do que contador de história. Porque Bleach sofre muito em como sua história é desenvolvida, mas o visual dos personagens, o design dos personagens, o conceito que eles criam pra ele e pro universo é muito interessante. E os Fullbringers são diferentes. Eu gosto muito do design dos personagens, eu gosto muito de como ele pensa nos Fullbringers, eu gosto muito da espada, eu gosto muito do livro, eu gosto muito do conceito que ele cria, e a arte é muito bonita por causa disso, porque mistura os dois, o que eu mencionei lá atrás, que é o conceito dos personagens com o design fantástico. Então esse é outro ponto, a arte é muito boa, muito bem feita e muito bem desenhada, principalmente na parte final que tem muita luta. Se as lutas não são boas desse arco final, se as lutas não são empolgantes, pelo menos elas são legais de se ver, porque visualmente a arte é incrível. Outro ponto, agora que vem o arco mais do anime, seria a abertura, o encerramento e a trilha sonora. A trilha sonora do anime é fantástica, ela continua muito bem feita aqui, em que a abertura e o encerramento também combinam muito bem. Sempre que eu penso no arco dos Fullbringers, eu penso numa abertura um pouco mais monótona, uma abertura um pouco mais triste, algo mais melancólico até. E eu acho que a abertura combina perfeitamente com o arco, combina perfeitamente com o que está acontecendo. Uma abertura como era antes, mais agitada, mais pesada, mais forte, eu acho que não combinaria com o arco. Eu acho que o anime acerta muito bem nisso. É uma abertura e uma linguagem que combina muito bem, e o encerramento também muito tranquilo, os encerramentos que tem. Então esse é outro ponto positivo do arco pra mim, seria a abertura e encerramento pra quem acompanha o anime. E a animação também é boa, vale destacar, a animação de Bleach como um todo é boa, óbvio que no Thousand Year Blood Wars agora é muito melhor, mas a animação pros Fullbringers já era boa. Outro ponto positivo seria discutir a Soul Society. Um ponto que eu acho muito interessante de Bleach nesse ponto seria discutir a Soul Society, porque é um fator que é muito importante ser discutido. Afinal, desde o começo, eles veem na Soul Society como se fosse o céu. Eles não são o céu, mas se vendem como se eles fossem o céu, como se eles fossem as pessoas que iriam julgar as pessoas. E isso desde o começo, já que o mangá praticamente não para, é um arco atrás do outro, nunca se discutiu ou pensou sobre isso. Mas se pensar 5 minutos, você vê que o conceito da Soul Society é um pouco errado. Por exemplo, quem decidiu que eles são os capitães? Quem decidiu que eles são o bem e o mal? Quem decidiu quem eles podem falar que vai morrer e ser bom ou ruim? Nada disso foi bem definido. Esse arco dos Fullbringers, pelo menos, arrisca o conceito de discutir sobre isso. Até discutir através de um dos personagens mais humanos e mais bonzinhos que existe na Soul Society, que é o Ukitake. O Ukitake, quando você pensa em todos os capitães, ele é o mais bonzinho, ele tá sempre doente, ele se preocupa com os outros. Ele é o melhor capitão que tem nesse sentido, de ser alguém bonzinho. E o arco não tem medo de dar uma cutucada e falar que ele criou o mecanismo para dar pro Ichigo para vigiar ele o tempo inteiro, porque eles não confiam no Ichigo. Esse conceito é muito interessante, como nesse arco, pelo menos por cima, eles arranham e arriscam discutir sobre qual é o valor da Soul Society, quem eles pensam que são para julgar as outras pessoas. Eles não são tão confiáveis assim, eles não são tão amigos como poderia ser. Eu gosto muito desse conceito, gosto muito de como eles apresentam, mas infelizmente no final do arco, eles jogam isso de lado, porque a solução que o Ichigo dá é: eu confio em você de qualquer jeito, e no final ele vai lá de qualquer jeito na Soul Society, invade a casa dos capitães e conversa com eles. Pra mim, no final, ele é covarde pra um assunto que tinha que maturar um pouco mais. E pra mim, não é a primeira vez que o Kubo faz isso. O Kubo já repetiu isso várias vezes, como por exemplo, quando o Ichigo encontra o pai dele na luta contra o Aizen no arco passado, e ele deveria resolver vários problemas, mas o Kubo não queria resolver, então o Ichigo meio que fala: eu não me importo. Essa solução é muito fácil, o conceito é muito bom e daria um ponto de virada pra Bleach, mas infelizmente o Kubo não teve coragem de ir mais a fundo e realmente cutucar onde precisava pra entrar numa discussão mais profunda. Não, ele não quer isso pra Bleach, mas o conceito é muito bom e ao longo do arco até o final é bem trabalhado e no final ele joga tudo fora. E os dois últimos pontos positivos pra mim desse arco seria a brincadeira da memória envolvendo o personagem do Tsukishima. Primeiro, eu gosto muito desse conceito do Tsukishima ser um vilão até um certo ponto do arco e depois ter uma virada. É uma virada óbvia, dá pra você matar rapidamente, mas mesmo assim é um arco, é interessante como eles trabalham isso. Eu gosto muito do conceito da memória e o conceito do Book of the End. Essa ideia dele roubar a memória, roubar os pensamentos, é muito interessante, é bem executado ao longo da obra e cria uma meia um dinamismo diferente para a obra que eu gosto bastante. Mais uma vez, isso se perde no final quando os capitães chegam, mas quando você pensa no arco como um todo, você vê que é uma ideia muito boa e muito interessante, e Tsukishima é um personagem bom para isso, e a forma como ele é construído, a virada que faz, é bem feita. Poderia ser melhor construída para criar um mistério maior, mas é bem feita. Infelizmente os capitães aparecem no final. Por exemplo, no filme de Bleach Fade to Black, eles brincam com um conceito muito parecido de roubar a memória de esquecimento, mas no filme não funciona tão bem como funciona aqui. Mas isso até, o Fullbringer até parece muito um arco do filme de Bleach, onde tem toda uma parte interessante, mas no
no final tem que ter os capitães vão lá e estragam esse conceito interessante que é apresentado, mas ele tá lá, até o final, ele é bem feito, bem apresentado, e é os amigos do Ichigo contra o Ichigo. Isso é uma boa desculpa, porque o Ichigo é tão forte que ele mataria todo mundo ali muito rápido. Inclusive, a página que ele usa, o Geshuka Tensou, ele destrói o fantasma, todos os prédios, é muito bem feito, é muito bonito, e o arco brinca muito com isso, do nível do poder do Ichigo. Então, o Book of the End, ele equilibra o jogo, porque o Ichigo não vai acertar seus amigos. E o último ponto positivo seria o Ginjo. Não o personagem Ginjo, mas o seu conceito de ser o primeiro Shinigami substituto. Isso é muito legal, porque ele realmente trabalha o conceito que eu falei lá atrás, de discutir e abordar sobre quem é a Soul Society. Infelizmente, no final, o arco se larga e o Ginjo vira só um vilão genérico. Mas ele também brinca muito com essa ideia de vamos discutir mais a Soul Society, porque ele era um Shinigami substituto que foi abandonado. Então ele é o último ponto positivo pra mim. Então você vê que o Fullbringer tem pontos positivos, mas quando você pensa, até os positivos tem negativos, mas é um arco que, se você procurar bem, tem coisas que vale destacar, que poderiam ser excelentes se o Kubo não tivesse meio medo de desenvolver a maioria dos pontos que eu coloquei aqui. Curte, vai fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha do arco dos Fullbringers? Você gosta ou não? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.